Fala galera, tudo bom? Eu sou o William Mustache, professor de desenho e entusiasta do mundo do game dev. Sejam bem-vindos ao canal onde desenvolvimento de jogos e arte se encontram. Esse é o primeiro de uma série de vídeos dedicados aos fundamentos do desenho. Nos próximos episódios vamos explorar ilustração digital, pintura, pixel art e muito mais. Mas hoje o foco vai ser apenas nos fundamentos do desenho. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala sobre fundamentos do desenho, três coisas vêm de imediato na minha cabeça. E eu gosto de chamar isso de tríade do desenho. Ela vem como uma base, uma forma de você entender e conseguir aplicar tudo que você quer desenhar. De você conseguir pegar da sua cabeça e colocar no papel. Seja realismo, seja fantasy, cartoon, comics, qualquer forma de desenho que você quiser criar, com os fundamentos, com a base sólida, você consegue colocar no papel. Esses três fundamentos são linha, forma e volume. E cada um deles vai ter a sua importância individual, mas que eles devem sempre trabalhar juntos. Então vamos começar pelo mais básico de todos, as formas. O começo de tudo, a origem de todos os desenhos. As formas, elas têm como seu principal atributo a ideia da construção. Talvez essa seja a informação mais valiosa que um desenhista precisa ter conhecimento. Ou ao menos entender e saber se adaptar àquilo. Já parou para analisar à sua volta que tudo que você observar, tudo que você tocar, que você pegar, você consegue simplificar aquilo em formas básicas? E isso já está enraizado nas pessoas, sejam elas desenhistas ou não. Por exemplo, você pode pedir para alguém desenhar um rosto. Essa pessoa vai pegar e a forma básica que ela vai utilizar para criar esse rosto é uma bola. E o mesmo vai valer para se você pedir para alguém desenhar uma casa, uma árvore, um cachorro salsicha. Tudo vem dessas quatro formas básicas. O cubo, a esfera, o cone e o cilindro. Todo desenho, todo objeto, tudo que você queira desenhar, ele é derivado da mistura e da manipulação dessas formas. Vamos pegar aqui então, por exemplo, um animal e vamos tentar simplificar ele em formas básicas. Então entender e saber como manipular essas quatro formas é sem dúvida o alicerce de todo desenhista. É a partir daqui que você começa a entender e saber como colocar no papel aquilo que você está imaginando, ou aquilo que você quer copiar. Por exemplo, uma esfera, nessa ideia da manipulação. Eu consigo achatar ela, esticar, furar, cortar, torcer. Eu consigo modificar essa esfera de N maneiras que vão fazer com que eu misture com outras formas também manipuladas e cria o meu desenho. E o mesmo vai valer para cubos, cilindros, cones e etc. E agora que a gente viu como a manipulação dessas formas é muito importante, vamos tentar entender como complementar isso com a segunda parte dos fundamentos, a parte de volumes. E assim como as formas têm como atributo a construção, quando a gente fala de volume, a gente se atenta ao atributo de conexão. Porque agora que a gente tem as formas, a gente precisa conectar o observador aos nossos desenhos. Porque mesmo que o desenho não tenha sombras, não tenha cores, ou seja um desenho realista, enquanto ele for apenas um desenho 2D, ele perde toda aquela conexão com o observador, ele deixa de ser algo tocável. Mas pensa assim, um círculo sem mais nada de informação, ele é apenas um círculo. Mas com uma única linha, eu consigo transformar esse círculo em uma esfera, mesmo sem sombra, sem luz, mesmo sem realismo. Você consegue entender que ele agora é uma esfera. É assim que a gente cria essa conexão com o observador, utilizando poucas linhas que a gente vai chamar de linhas guias. Essas linhas elas nem precisam existir no desenho final, mas você precisa entender como elas funcionam para poder construir aquilo que está na sua cabeça. Assim como eu manipulo as formas no 2D, com algumas linhas guias eu consigo manipular essas formas dando volume a elas. O exemplo que eu sempre gosto de usar com os meus alunos é o exemplo da rosquinha. Porque uma rosquinha sem essas informações, sem essas linhas guias,
ela é apenas uma oval com uma bola no meio. A partir do momento que eu começo a colocar essas linhas guias, eu consigo trazer para o espectador se ele está olhando ela de baixo para cima ou se ele está olhando ela de cima para baixo. Outro jeito de manipular as formas é utilizando linhas retas para você achatar um objeto e linhas curvas para você conseguir criar a sensação de profundidade, simplificar essa simulação de profundidade. As linhas guias elas servem também para me ajudar a entender a direção que os meus objetos estão indo no meu desenho. Ele conecta o observador, faz com que o observador fique dentro da cena junto com aquilo que você está desenhando. Então, a conexão vira algo tocável. Você se identifica com aquilo que você está observando. Uma forma que a gente pode utilizar para entender melhor essa direção é quando a gente pega um cilindro e uma elipse. Quanto mais eu vou girando esse cilindro, mais essa elipse ou ela vai se fechando ou ela vai se abrindo. Então, ao entender e conseguir manipular uma elipse, eu consigo colocar essas linhas guias de um jeito mais interessante nos meus desenhos. Então, agora que a gente já sabe manipular a forma, dar volume para essas formas, chegou a hora de a gente entender o terceiro fundamento, que é fazer com que essas formas tenham um visual interessante com as suas linhas. A linha, assim como os outros dois, ela também tem o seu atributo, que eu chamo de atributo visual, pois ela é responsável por fazer com que algo seja visto. Até esse momento a gente estava apenas trabalhando com formas e moldando a nossa ideia. Ela não tinha um apelo visual para o espectador. E as linhas vão fazer esse trabalho. Eles vão entregar o desenho para quem está observando. Como todo mundo sabe, uma linha é uma conexão entre dois pontos. E essa conexão, ela pode ser dividida também em três aspectos, que a gente consegue fazer com que o nosso desenho seja manipulado também de uma forma interessante com as linhas. Aspectos esses que são distância, iluminação e textura. A distância que vai criar esse senso de profundidade no nosso desenho, trazendo objetos para mais perto e levando objetos para mais longe. Ele vai criar essa sensação de o quão longe um objeto está do outro, o quão longe um objeto está do espectador. Onde as linhas finas vão levar os objetos lá para longe e as linhas grossas vão trazer os objetos para mais perto da gente. A iluminação, que vai fazer com que eu crie esse senso de direção de luz, mesmo sem ainda trabalhar com a própria sombra no desenho. Eu consigo mostrar para o espectador que de um lado está vindo luz e do outro lado está sendo gerado sombra apenas com as linhas. E por último a textura, que é onde eu consigo trabalhar essa ideia de mostrar aspectos internos do meu objeto. Eu consigo separar a casca externa do que está interno, do que está desenhado no centro do meu objeto. E uma coisa muito importante é você ter consistência nas suas linhas. Você tem que fazer a linha do seu desenho sabendo onde ela começa e onde ela termina. Evitar essa ideia de desenhar sem saber para onde você está indo. Uma dica é você tentar trabalhar os seus desenhos utilizando uma movimentação mais do seu ombro, onde você trava o seu braço e movimenta ele de uma forma mais firme e mais contínua, deixando o seu punho para traços mais intensos, menores, detalhamento no seu desenho. Ombro para movimento mais orgânico, punho para movimento mais detalhado. Uma segunda dica que eu trago para vocês é tentar evitar utilizar uma variedade extensa de tipos de linha. Como assim? Você pode tentar construir todo o seu desenho utilizando o que a gente chama de CSI, onde você vai fazer apenas linhas curvas, linhas em espiral, onde você vai trabalhar aquele S, e linhas extremamente retas. Tente manter esse padrão de linhas para o seu desenho, vai fazer com que você se canse menos, evitando linhas extensas, linhas com muitas curvas, linhas com muitas pontas, linhas que você pode errar no meio do caminho. Então tente trabalhar com consistência, linhas menores e linhas que você sabe onde ela começa e sabe onde ela termina. E uma coisa que eu sugiro muito vocês evitarem o máximo possível é trabalhar com o tão famoso traço serrilhado, traço peludo, traço cortado, como você quiser chamar. Que é aquele traço que você corta no meio, você vai rabiscando e ele vai ficando feio, vai ficando peludo. É um traço que você não tem controle nenhum do que você está fazendo. Assim como também aconselho vocês evitarem o traço aleatório,
que é o traço aleatório? É aquele traço que você não sabe para onde ele está indo. Aquele rabisco que você vai fazendo, tentando dar forma, sem saber a forma. Ele só vai. Ah, William, mas eu vejo direto artistas fazendo esse traço rabiscado, esse traço poluído e construindo desenhos muito bonitos. Pois bem, como você mesmo disse, artistas. Pessoas que provavelmente já têm um domínio muito bom de como fazer desenho, de como manipular as formas, de como fazer os seus traços. Porque quando você tem domínio do que você está fazendo, é muito mais plausível você acelerar o seu processo. Mas enquanto você não domina, vai do básico. Eu digo que é o mesmo que você tentar fazer um bolo de 3 camadas, sendo que você nem sabe ligar um forno ainda. E agora que a gente tem esse amontoado de fundamentos, vamos tentar juntar eles e ver como que eles funcionam um do lado do outro? Então eu peguei um elefante aqui para mostrar para vocês como que essa construção ela é feita na prática. Então eu vou começar ele, né, iniciar ele pela parte maior, essa parte do tronco, né? Vou tentando me adaptar com formas ovais, com círculos. Utilizo cilindros ali, né, cilindros e quadrados para as partes das patas, tanto as de trás quanto as da frente. Umas mais compridas, outras mais inclinadas para trás. A parte da cabeça eu vou voltar também com uma esfera, um cubo bem achatado ali para a parte da orelha. E ali finalizo com um cilindro para a parte da tromba dele, né? Nas linhas eu vou tentar me ater a só trazer o formato dele, né? Trazer esse visual do elefante, sem me preocupar muito nessa parte com detalhes internos, como textura. Eu vou utilizando, né, aquele recurso de fazer apenas linhas em S, linhas em C e linhas em I, para conseguir construir de uma forma mais dinâmica e rápida, né? Eu vou utilizando essas poucas linhas e construindo ele aos pouquinhos, até para a tromba ali, quando vocês verem eu chegar na parte da tromba, vocês vão ver que eu vou utilizar linhas retas por uma coisa que naturalmente a gente enxerga ele como algo sendo mais curvo, né? Mas essa ideia de você simplificar suas linhas vai fazer com que o teu trabalho seja menos cansativo. Depois que eu tenho todo esse formato do desenho pronto, eu vou me adaptando a linhas mais escuras, linhas mais intensas para a parte da sombra, linhas mais grossas para eu poder fazer o contorno do elefante em geral. E depois eu venho com linhas mais finas, linhas menores ali na parte interna para fazer as texturas. Até porque o elefante tem bastante dessa coisa de dobras, né, de rugas, então essas linhas mais finas vão trazer esse aspecto e deixar ele com uma cara mais bonita. Então é isso, a ideia é você se adaptar à construção dos teus elementos de uma forma bem prática e dinâmica. Recapitulando então o que a gente viu hoje. A gente viu sobre linhas, a gente viu sobre formas, a gente viu sobre volume, a gente viu sobre dicas que você pode utilizar no desenho, dicas de o que você deve evitar quando estiver desenhando. E agora eu vou deixar para vocês aqui algumas telas que vocês podem pausar e fazer um exercício se vocês acharem interessantes de fazer. Pausa o exercício e leva o tempo que for. Lembra que para você estudar, para você poder ter uma consistência no teu estudo de desenho, você não precisa se martirizar, você não precisa fazer um estudo de 30 horas por dia. Pega ali um pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, olha esses exercícios e tenta aplicar eles. Faça de forma saudável, coerente e você vai evoluir um pouquinho a cada vez. Se você gostou, curta e compartilhe e se inscreva no canal. No próximo vídeo dessa série eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre sombra e luz. Eu sou o William e até lá!